Márcio, a palavra está com você. Bom, bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Primeiro, eu queria, obviamente, agradecer o honroso convite que a OAB de São Paulo me fez, na pessoa da professora Cláudia e também da professora Flávia, né? E tenho acompanhado, embora não aqui na sala, mas tenho acompanhado pelo YouTube. Ontem acompanhei e hoje também todas as palestras. E a organização científica do evento é sensacional. Assim, as palestras dialogam umas com as outras, né? A interação entre os palestrantes, né? Todos com o mesmo sentido de não só apresentar o projeto de lei 6204, como também de trazer contribuições para esse projeto que é tão importante para a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, eu queria aqui deixar registrado, nesse primeiro momento, o meu honroso parabéns à organização científica, porque eu até conversei com alguns colegas que a minha palestra ela foi mudando de acordo com o andamento do evento, porque eu tinha me organizado para falar algumas coisas e várias falas coincidiram, né? E isso é muito interessante porque mostra que nós estamos antenados, embora não tivéssemos combinado a respeito disso. Bom, o que eu quero fazer aqui nessa minha exposição? Eu vou fazer brevíssimas sugestões, até porque eu já fiz isso em eventos anteriores, né, tanto do IBDP como da OAB de Minas, e aí eu convido os colegas a conhecer essas outras palestras lá no meu canal do YouTube, @professor Márcio Faria. E aqui eu vou, então, fazer pequenas sugestões e vou entrar no tema central, na proposta central, que me parece que é a do agente de execução. Bom, nesse sentido, então, as minhas primeiras contribuições, que são bastante breves, elas vão no sentido de que alguns pontos importantes do PL deveriam ser tratados. E essas aqui que eu escolhi são as que me restaram. Como eu disse anteriormente, várias exposições foram feitas anteriormente. Bom, a primeira delas é que me parece fundamental que o projeto de lei faça menção expressa à defesa do hipossuficiente. Embora nós saibamos que o artigo 1º do PL diga que o CPC vai ser aplicado de forma supletiva, é importante que haja expressa menção à atuação da Defensoria Pública e também dos escritórios de prática jurídica, ou núcleo de prática jurídica, como já acontece, inclusive, em outros procedimentos extrajudiciais, como no inventário, na partilha, presentes lá no artigo 610, parágrafo 2º do CPC, e no divórcio, no artigo 733, parágrafo 2º também do CPC. Ou seja, embora haja a possibilidade, ninguém discrepa disso, ninguém duvida disso, de que o hipossuficiente seja defendido pela Defensoria Pública ou por esses escritórios de prática jurídica, é fundamental que isso conste do projeto, até por se tratar de uma ideia pedagógica e extrajudicial. Como nós sabemos, as palavras têm poder. E, nesse sentido, principalmente nesse momento de dificuldade que nós estamos enfrentando, é fundamental que o projeto de lei faça menção também à tutela dos hipossuficientes. Uma segunda sugestão que eu tenho, e essa eu ainda não falei, a professora Flávia já me ouviu várias vezes, essa eu ainda não tratei, é que no artigo 26 há uma menção bastante interessante do projeto para se tratar de formulários, para a criação de formulários. Né? O CNJ se o projeto for à frente como está presente, apresentar formulários para que seja facilitada a via extrajudicial. Isso é muito importante e eu concordo integralmente com isso. E nós, na UERJ, enquanto eu estava lá na UERJ, e aqui faço mais uma vez menção ao professor Leonardo Greco, nós estávamos lá no anteprojeto discutindo a reforma do direito probatório até então, e esse projeto de reforma ele foi publicado na Revista de Processo, nos volumes 240 a 243, a quem eu convido todo mundo a conhecer. E lá nós também tratamos sobre a ideia de formulários. Mas essa ideia de formulário ela seria muito importante, e é muito importante, se ela observar a isonomia. E, nesse caso especificamente, o projeto de lei não fala de formulários para o executado. Ele fala apenas de formulários para o requerente, para se requerer a execução. Me parece que é importante também que o CNJ, se isso for à frente, se debruce na elaboração de formulários também para o executado, porque, afinal de contas, o executado também deve ser tutelado de forma extrajudicial. Um terceiro ponto, de forma bastante breve, tem a ver com a fala do professor Frederico, diz respeito ao artigo 14, parágrafo 1º do projeto de lei, que já foi por ele explicado. Eu concordo com a ideia, mas eu queria fazer uma sugestão muito importante. Me parece que, e para quem não pôde assistir a palestra do professor Frederico, eu vou apenas falar rapidamente. A ideia é que a intimação judicial ela vai suprir a necessidade do ato de comunicação extrajudicial. Então, se a intimação judicial para pagamento voluntário tiver ocorrido há menos de um ano, o agente de execução pode, pelo artigo 14, parágrafo 1º do PL, dispensar a citação e proceder desde logo aos atos de penhora e avaliação. Essa é uma ideia muito importante, mas me parece que deve haver um alerta, uma advertência a respeito desse dispositivo. De que maneira? Ora, no CPC, nós sabemos que, por exemplo,
quando há a possibilidade ou não de se falar da audiência prévia de conciliação ou mediação, deve haver uma advertência no mandado citatório dizendo, olha, réu, se você não comparecer a essa audiência, você pode ser sancionado com uma multa, que é o que está previsto no parágrafo 8º do artigo 334. Me parece que, da mesma maneira, deve aqui vir no mandado de citação, lá no processo judicial, essa mesma advertência. Olha, se nós estivermos tratando de execução, ela vai se dar de forma extrajudicial, e lá na execução extrajudicial, se a intimação tiver decorrido menos de um ano, não vai haver nova comunicação. Então, desde o início do processo judicial, as partes já vão saber dessa possibilidade. Então, a minha sugestão é de que haja uma alteração no CPC para que haja ali a previsão expressa de que no mandado citatório do processo de conhecimento ainda, haja essa previsão de que esse alerta é indispensável até por respeito não só à lealdade processual, à cooperação e ao contraditório, até porque se deve se preservar uma garantia mínima ao executado. Uma quarta sugestão, de fato bastante breve, e que eu não vi aqui sendo tratada nesses 2 dias de seminário, diz respeito às execuções provisórias. O artigo 14, caput, dá a entender que nós não vamos trabalhar com execuções provisórias, porque um dos requisitos para se entrar com a execução extrajudicial é juntar a certidão de trânsito em julgado. Isso, obviamente, estou falando dos títulos executivos judiciais. Então, a partir dessa ideia, se nós temos que, como um dos requisitos, juntar a certidão de trânsito, a conclusão que eu chego é que o PL está excluindo da sua abrangência execuções provisórias. Mas eu não consigo compreender, e aí esse é um ponto depois para a gente debater mais adiante, por que razão nós vamos tratar com títulos executivos extrajudiciais, como, por exemplo, um cheque, e nós vamos deixar de lado, por exemplo, um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi impugnado por um recurso especial que nós sabemos não é dotado de efeito suspensivo e que tem baixíssima chance de êxito. O professor Gajardoni estava aqui conosco, não sei se ainda está, né, poderia até trazer dados lá do STJ, nós sabemos que a chance de êxito é muito pequena. Né? E por que não, então, pensar na hipótese de também tratar de execuções provisórias nos casos em que o recurso pendente não tiver efeito suspensivo automático, a semelhança que acontece com o artigo 520 em diante do CPC. E aí os colegas poderiam dizer, mas há ali um risco. Sim, há um risco, mas esse risco existe também no título extrajudicial, porque o título executivo pode ser falso, nós podemos ter eventualmente uma nota promissória falsa, fria, enfim, esse risco existe. E o PL, ele nesse sentido andou muito bem, é um elogio que eu já fiz diversas vezes aos autores do PL, ele tem um diálogo muito intenso entre o agente de execução e o juiz. Então, se eventualmente houver nessa possível execução provisória uma dificuldade a respeito de uma dúvida que seja a respeito da execução provisória, o agente de execução pode e deve ir ao juiz para eventualmente sanar esse problema e determinar ali o prosseguimento da execução provisória, até porque a gente sabe que o fato de dar início à execução provisória não significa necessariamente que vai haver a expropriação do bem. Né? Nós sabemos essa diferença. Então, não seria razoável, me parece aqui uma proposta para pensarmos, de permitir, sim, a execução provisória e, eventualmente, quando se fosse falar em expropriação ou satisfação do crédito, nós exigíssemos uma caução ou, eventualmente, levássemos ao juiz. Mas talvez o início do procedimento da execução provisória fosse passível de ser também extrajudicializado, porque eu não consigo perceber a diferença entre o título executivo extrajudicial e o título executivo provisório nesse sentido. Uma quinta e última sugestão dessas pontuais, que eu já citei algumas vezes, mas me parece muito importante, porque nós estamos aqui na casa do advogado, né? Eu sou advogado, é que há necessidade de com perdão da expressão, uma limpa no projeto de lei a respeito dos prazos. Né? Eu já falei isso algumas vezes, né? O projeto de lei fala em algumas passagens em contagem dos prazos em dias úteis, isso está presente, por exemplo, no artigo 9º, no artigo 10, parágrafo 1º, em outras passagens ele usa apenas a expressão dias, como no próprio artigo 10, parágrafo 4º. Então é sensacional a ideia, mas nós precisamos realmente padronizar, para evitar a insegurança jurídica, porque nós sabemos a doutrina, né, eu como professor sei bem disso, vários colegas estão aqui também, a doutrina vai criar diversas teorias e teses a respeito dessa diferenciação. E o ideal é que a gente tenha aqui uma padronização, que se escolha os dias úteis ou que se escolha os dias corridos. Eu não estou aqui defendendo nenhuma das duas, né, o que eu estou defendendo é que haja uma padronização. Bom, aí para ficar dentro do meu tempo, eu fui bastante breve nessas primeiras exposições, porque eu queria chegar no tema central aqui, que é a minha proposta, que inclusive nós já estamos tratando dela lá no CNJ. Né? Temos aqui alguns colegas que fazem parte do grupo de trabalho de execução, que foi formado pelo ministro Fux no final do ano passado, do qual eu honrosamente faço parte, né? Também o professor Joel, a professora Flávia, que estão aqui conosco. E lá nós estamos tratando também do projeto de lei, dada a importância do tema. E um dos assuntos centrais é exatamente quem é o agente de execução. E nós já chegamos a tratar disso aqui, né? O professor Joel falou,
professora Cortez também tratou desse assunto, e eu queria aqui tentar, então, contribuir de alguma maneira com esse debate. Bom, primeiro ponto o advogado pode ou não pode ser agente de execução? Repito que o que eu disse no início, eu não vou aqui emitir a minha opinião, vou apenas trazer dados para que os colegas possam debater, já que nesse momento aqui a ideia é essa. Bom, nós sabemos que um dos problemas que tem sido discutido a respeito do projeto de lei é a falta ou não de capilaridade. Né? Se nós limitarmos a execução extrajudicial nos tabelionatos de protesto, nós teríamos um problema ou não de capilaridade. A professora Renata trouxe isso aqui e eu vou falar mais um pouco à frente sobre isso. Mas se isso for uma dificuldade, claro que quando nós tratamos de um universo de mais de 1 milhão de advogados, esse problema está resolvido. Mas não parece que esse é o tema central. A primeira questão é: o advogado ele é escolhido pela parte, assim como acontece no sistema português. Ontem a professora Miguel Teixeira de Souza nos esclareceu isso aqui. Né? Então, seria um ponto de proximidade entre o projeto de lei e o sistema português, e que aqui, eventualmente, se deixou desamparar. Uma segunda situação bom, é óbvio que quando a gente fala na hipótese do advogado ser agente de execução, em momento algum está se cogitando que ele exerça concomitantemente as duas funções. Né? Ele tem que escolher: eu quero me habilitar como agente de execução, então, portanto, eu vou abandonar a advocacia naquele momento. Assim como acontece, por exemplo, quando o advogado se propõe a ser um juiz no Tribunal Regional Eleitoral, assim como ele se propõe também a ser um conselheiro no Conselho Nacional de Justiça, assim como ele também se propõe a ser, por exemplo, um administrador judicial ou, eventualmente, um árbitro na arbitragem. Em todas essas situações, o advogado não exerce de forma concomitante a advocacia e a função a qual me referi. Né? Nesse caso, nós estaríamos apenas dizendo: é possível se selecionar o agente de execução dentro do universo de advogados. Mas se esse advogado quiser se habilitar para tal, ele vai ter que, obviamente, abrir mão das suas funções normais. Né? E outra coisa importante a dizer é que, aí eu peço vênia para discordar de alguns colegas, a ideia de que o advogado não está especializado na busca de bens. Isso não é uma realidade 100% precisa, porque nós sabemos que há diversos advogados que trabalham, por exemplo, com advogados de banco, advogados financeiros, advogados de grandes credores, que têm essa expertise, que especializaram na recuperação de crédito. Então, isso é possível acontecer também, eventualmente, se essa ideia for adiante. Mas eu não queria trazer muito problema a respeito disso, porque eu reconheço que há uma dificuldade de se ampliar demasiadamente a figura do agente de execução para o advogado. Eu queria me deter exatamente dentro do sistema cartorário, que me parece, pelos debates que vêm de 2019 para cá, debates que eu tenho acompanhado, como bem a professora Flávia Ribeiro disse, já desde lá do meu curso de pós-doutorado no final do ano de 2019, o que eu tenho visto é que os debates têm se encaminhado para nós tratarmos realmente o agente de execução dentro do sistema cartorário. E aí o grande debate, o debate central iremos tratar apenas dos tabelionatos de protesto ou iremos ampliar isso para os outros tabelionatos? Bom, aqui eu queria, então, trazer alguns pontos nesse tempo que me resta. A primeira questão o artigo 5º da Lei 8935 de 94, ele diz quais são as categorias dos profissionais. E, salvo melhor juízo, são 7 os profissionais, dentro dos tabeliões de notas, protestos, títulos, imóveis, enfim. Então, esse é um primeiro ponto. Eles têm a mesma previsão legal. Um segundo ponto, que mostra que eles têm características muito próximas e, portanto, poderia se pensar numa ampliação, é que todos eles atuam por delegação constitucional, conforme previsto no artigo 236 da Constituição. Um terceiro ponto é que, como regra, eles submetem a concurso público de provas e títulos, com exceções bem lembradas pela professora Renata. Terceira situação a quarta situação é que eles devem ser, via de regra, graduados em direito, conforme a própria Lei 8935 diz no seu artigo 3º e artigo 14. Uma outra situação também que mostra que eles têm afinidades é que todos eles se sujeitam à fiscalização tanto do Judiciário como do CNJ. Um outro ponto de convergência é que todos eles realizam atividades de conciliação, conforme o provimento número 67 de 2018 do CNJ. Isso, inclusive, vale para todos os serviços notariais de registro do Brasil. Um outro ponto de convergência, também a demonstrar a minha ideia de que nós devemos pensar na ampliação do sistema para todo o sistema cartorário, é que há diversos atos que são também comuns a eles. E aí eu cito aqui o que está previsto no provimento número 62, de 14 de novembro de 2017 do CNJ, que diz que todos os notários e registradores devem seguir as mesmas regras para a posição de apostila em documentos públicos. Um outro ponto é que, com exceção do Estado de São Paulo, todos os concursos do Brasil, salvo melhor juízo, são feitos de forma uniforme. Só no segundo momento é que os profissionais que são aprovados escolhem quais são as serventias que eles vão ocupar de acordo com seus interesses e a classificação respectiva.
Um outro ponto é que também é muito comum haver remoção depois que o notário registrador, né, o tabelião, já entrou na carreira, é muito comum haver concurso de remoção e ele pode mudar de atribuição, né? Claro que de acordo com o seu interesse. Mas também pode acontecer que o Tribunal de Justiça determine, por exemplo, a junção ou a separação de serventias. Então, aqui no estado de Minas, isso acontece também com certa frequência. O que significa dizer, portanto, que mesmo que eu tenha escolhido um determinado cartório, pode ser que depois eu agregue outras funções que eu não estava acostumado com elas. Então, isso pode acontecer e já acontece hoje em dia. Um outro ponto que também foi citado pela professora Renata é que nos últimos 14 anos, os cartórios têm recebido funções novas para as quais eles não estavam habituados. Então, me parece que a execução extrajudicial vai ser mais uma função nova. É claro que é uma grande função, mas eu não vejo dificuldade de se adaptar também os outros membros do sistema cartorário para receber essa nova função. Uma outra questão é que o projeto de lei, muito bem, diz que há necessidade de haver um treinamento. Treinamento esse do qual, obviamente, todos os agentes de execução terão que participar. Treinamento esse feito pelo CNJ, pelos órgãos de classe, e aqui já fica uma sugestão, também devem participar desse treinamento futuro a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Para aumentar ainda mais os meus argumentos, já me encaminhando para o final, eu vou usar alguns números simples, né? Nós temos aproximadamente 3.800 tabelionatos de protesto e temos 13, e esse meu dado é do ano passado, eu não sei exatamente se eu estou, mas nós temos aproximadamente 13.500 serventias extrajudiciais. Isso significa, numa conta bem simples aqui de padaria, que nós iríamos aumentar em mais de 350% a capilaridade se nós ampliássemos os cartórios para além dos tabelionatos de protesto. Uma outra questão importante é que, por lei, artigo 44, parágrafo 2º da Lei 8935 de 94, deve existir pelo menos um cartório registro civil de pessoas naturais em cada município, o que não acontece com os tabelionatos de protesto. O que significa dizer, portanto, que se nós ampliarmos, pelo menos em cada um dos municípios do Brasil, nós teríamos um agente de execução. Esse é outro ponto fundamental. E aí, me encaminhando para o final, agora sim, a ideia é que, se nós ampliarmos para todo o sistema cartorário, nós teríamos um aumento de competitividade entre agentes de execução. E nós poderíamos criar nichos de expertise, por exemplo, cartórios especializados em créditos, microcréditos, cartórios especializados em créditos rurais, cartórios especializados em créditos bancários. Nós teríamos, naturalmente, aqueles nichos e especialidades que iriam sendo criados a partir do momento em que todos eles tivessem essa função. Outra coisa importante a dizer, e aqui é uma crítica que essa ideia tem recebido, é que a ideia de que há essa especialização que facilita a prática do ato pelo tabelionato de protesto se justificaria pelo fato de que ele já está acostumado a fazer os protestos, ele já tem acesso ao sistema, e ficaria difícil para outro profissional da categoria fazer também esse ato de protesto, já que o projeto de lei trata da obrigatoriedade do protesto. Nem vou aqui entrar no mérito se isso é bom ou ruim. Nós sabemos que o próprio projeto de lei prevê a ideia de uma base de dados mínima obrigatória. E, como bem disse ontem o professor Miguel Teixeira de Souza, uma pedra fundamental para o sucesso do sistema é que haja totalmente a virtualização. Então, não me parece ser difícil que um tabelionato de protesto tenha eventualmente acesso a questões relativas a imóveis, assim como o contrário também, se nós levarmos essa ideia adiante. Portanto, o fato de que hoje há uma dificuldade de se protestar um título num cartório que não seja de protesto, essa dificuldade me parece que ela vai ser abrandada, se não até mesmo excluída, se esse sistema estiver todo centralizado, como é o que, inclusive, é a ideia do projeto de lei. Bom, para terminar, então, nessa situação, nós poderíamos dizer que, além de acirrar a competitividade, além de facilitar a conveniência do cidadão, além de salvaguardar a independência e imparcialidade do próprio agente de execução, é fundamental pensar que nós temos que ter os olhos voltados para o jurisdicionado. E o jurisdicionado, na sua maioria, principalmente a pessoa física, que vai levar os seus créditos, obviamente, e é o que a gente espera, vai levar os seus créditos ao agente de execução, porque acredita que isso vai funcionar, acredita que ele vai receber. Esse cidadão, ele não conhece as diferenças que nós conhecemos, eu particularmente nem conheço tanto, mas que nós conhecemos diferença dentro das categorias. Para ele, todo mundo ali é cartório extrajudicial. Para ele, é um balcão que está ali para resolver o seu problema. Como nós vimos nas palestras anteriores, tem resolvido bem os seus problemas. Então, até para poder facilitar a inteligência da ideia, porque nós sabemos que vai haver uma resistência, o professor Gajardoni, inclusive, disse que certamente vai ter uma ação declaratória de constitucionalidade a respeito do tema, concordo, eu acho que vai ter mesmo. Enfim, nós vamos ter um período aí de instabilidade, até para poder ganhar peso a ideia, me parece que seria fundamental que se ampliasse não só o tabelionato de protesto, como também para todos os outros cartórios. E para terminar,
E a proposta que eu faço é que a gente tenha aqui um cadastro nacional de agentes de execução. Obviamente que esse cadastro vai ser feito pelo CNJ e, claro, que eles vão ter que observar as regras de competência. No meu texto, que eu não tenho agora tempo para tratar, eu digo que a competência tem que ser conforme o Código de Processo Civil, né, que deveria ser conforme o Código de Processo Civil. Mas me parece que para poder ter essa base de dados, que essa base de dados obrigatória, que está presente lá no artigo 29, ela deveria ter ali também quem são os bons dos maus profissionais, para que a gente pudesse, assim, enquanto cidadão, poder verificar exatamente, olha, aqui é um excelente cartório, como a professora Flávia disse, olha, aqui eu tenho um cartório que é fundamental, que eu consigo atendimento rápido. E aí, a dúvida que ficaria é a respeito da imparcialidade, como a doutora Cláudia disse no primeiro momento, eu teria algumas propostas para poder resolver esse problema. A primeira delas, o direito português, ele criou a possibilidade, muito bem vista, inclusive, em textos citados até pela professora Paula Costa Silva, né, que a gente sempre faz menção a ela, que o direito de livre destituição do agente de execução. Se eventualmente nós estamos percebendo que o agente de execução não está trabalhando como deveria. Uma proposta que eu tenho a respeito da imparcialidade é a de que esse direito deve ser estendido para as duas partes e deve ser controlado pelo juiz. Então, com isso, se eventualmente eu tiver ali algum agente de execução que estiver praticando um ato ruim, seja ele de que maneira, doloso ou culposo ou não, isso deveria ser controlado pelo juiz. Então, essa imparcialidade estaria assegurada porque haveria o controle a respeito não só da parte, como também do juiz. A segunda proposta que eu faço também dentro da ideia da imparcialidade é de que haja uma tramitação das execuções extrajudiciais conforme as ordens de entrada daquelas execuções. Assim como tentou colocar o código, a gente sabe que não funcionou muito bem, mas está lá no artigo 12. Há necessidade de se observar uma ordem cronológica para evitar que, eventualmente, aqueles títulos mais interessantes tenha prevalência em relação àqueles títulos menos interessantes. Então, a observância de uma ordem cronológica também serviria para garantir, a meu juízo, a imparcialidade. E um terceiro ponto é que esse agente de execução, seja ele quem for, e aí essa proposta minha, ela vale também, se for mantida a ideia do projeto ou se for ampliada, tanto faz, esse agente de execução ele tem que responder civil, criminalmente, da mesma maneira como acontece com os outros assessores da justiça, quanto os outros auxiliares da justiça. Então, a minha proposta é que, lá no dispositivo que trata dos auxiliares da justiça previstos no Código, se inclua também a agente de execução para que a gente possa alegar impedimento, a gente possa alegar suspeição e também, eventualmente, ele possa responder. Como acontece em outros países, é importante dizer. O huissier de justiça na França, por exemplo, responde, inclusive, criminalmente, se eventualmente ele se valer de forma indevida das informações que ele recebeu quando eventualmente exerceu ali a atividade de agente de execução. E, da mesma maneira, acontece com os outros funcionários. E aí, portanto, aqui uma proposta é que haja uma equiparação, com base no artigo 17 da Lei 9.317 de 96, aos funcionários públicos. Da mesma maneira que o árbitro, que exerce atividade delegada, responde de forma criminal, de forma equiparada aos funcionários públicos, isso aconteça também com os agentes de execução, à semelhança desse artigo que eu acabei de citar. Por fim, e aí realmente encaminhando para o final, a minha ideia é que nós possamos aqui contribuir com esse projeto de lei, que ele merece, de fato, ser saudado, seja porque, como disseram alguns colegas anteriores, é um texto que foi apresentado num momento muito propício para o debate, seja porque essa semana o Supremo Tribunal Federal nos deu mais uma prova de que a execução extrajudicial não só é constitucional, como todos nós já sabíamos, mas também deve ser incentivada, e seja porque, em terceiro lugar, não há nenhuma dúvida, e isso eu tenho acompanhado o debate há quase 2 anos, nenhuma dúvida de que o sistema atual não é satisfatório. Nós podemos discutir quem vai ser o agente de execução, nós podemos discutir como é que vai se dar, se vai ser feito de forma obrigatória ou facultativa, podemos discutir milhares de coisas aqui, são importantes que esse debate aconteça, e é muito interessante que esse projeto tenha sido tão alvo de debate como tem sido. Mas ninguém duvida, é unânime, de que a execução no Brasil precisa ser modificada. Então, esse é o primeiro passo, não acredito que nem seja mais o primeiro, já nós estamos até avançados nesse debate, e eu estou aqui muito feliz de poder participar desse debate e no sentido de que a gente possa contribuir ainda mais com a qualidade desse PL e também com a qualidade desse trabalho que foi muito bem feito pela professora Flávia, pelo professor Joel e por todos aqueles colegas que ajudaram. Eu aqui agradeço mais uma vez a oportunidade, não sei se exatamente eu ultrapassei meu tempo, mas eu queria aqui deixar mais uma vez, me colocar aqui à disposição para que a gente possa continuar tratando do tema que tanto me agrada. Obrigado mais uma vez e parabéns pela organização. Obrigado, Márcio. Obrigada pela sua exposição.
pela renovação dos pontos que você trouxe, que dentro dos 30 você elegeu outros. Então, essa é uma nova palestra que eu ouço sua. Na Agradeço verdade, são demais. 50, Flávio, mas eu, Ação 50, nossa, eu não consegui ler ainda o texto inteiro porque não saiu publicado todas as é, réplitas. desculpa só que eu não acabei falando sobre isso, né? Até para as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir, o texto está saindo na revista de processo, ele começou a sair no volume 313, agora de março, e ele vai até o volume 317, salvo o melhor juízo, de julho. Então, ele está saindo em 5 partes, porque, de fato, ele é bastante extenso. E eu queria só, Flávio, perdão, me penitenciar por um equívoco gigantesco que eu cometi, e eu não queria, antes de terminar, tentar, pelo menos, me penitenciar um pouco. Eu queria aqui saudar efusivamente o professor Rodolvin, que está aqui, ainda que virtualmente. Né? Para mim é uma imensa honra, uma satisfação estar aqui do lado dele. Eu tenho aqui na UFJF uma colega que é discípula do professor Rodolvin, a professora Clarissa Guedes, é uma grande amiga, que foi minha professora, com quem eu aprendo muito, e eu queria dizer da minha emoção, da minha satisfação de poder não só assistir agora à exposição do professor Rodolvin, como poder ladeá-lo, ainda que remotamente, esse evento, e esse é mais um gol de placa que a organização científica desse evento aqui merece os elogios. Muito obrigado e desculpe mais uma vez por ter esquecido, devia ter começado a minha exposição com essa saudação. Tudo bem, todos entendemos. E tenho certeza que a professora Rodolvin também entende. Bom, a gente está adiantado, eu, inclusive, por estar preocupado com o professor, que já está online aí há bastante tempo, eu até teria alguns apontamentos a fazer, fui